Você já parou para pensar quem realmente criou o Bitcoin? A moeda digital que mudou tudo e hoje vale mais de $1 trilhão. Surgiu nas mãos de um suposto programador chamado Satoshi Nakamoto. Mas tem um detalhe, ele nunca foi visto, nunca deu uma entrevista, nunca apareceu em um evento. E em 2011, simplesmente desapareceu da face da Terra. Mas e se ele não desapareceu por vontade própria? E se ele foi silenciado? Uma figura que criou algo tão poderoso, tão disruptivo, não teria se tornado uma ameaça? Hoje a gente vai mergulhar numa das teorias mais sombrias da internet. Tudo começa em 2008. Enquanto o mundo estava afundado numa crise financeira absurda, surge um documento publicado em um fórum underground da internet, um arquivo chamado Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System, assinado por um nome totalmente desconhecido, Satoshi Nakamoto. Ninguém sabia quem era, nem de onde vinha, mas a ideia era brilhante. Um sistema financeiro sem intermediários, sem bancos, sem governo e sem censura. E em 2009, ele lança a primeira versão do software do Bitcoin. E em 2010, ajuda a comunidade a crescer. E em 2011, do nada, ele para de responder os e-mails, some dos fóruns e nunca mais ninguém ouviu falar nele. Nenhum vídeo, nenhuma foto, nada. Mas tem mais. Satoshi minerou mais de 1 milhão de Bitcoin. E isso hoje equivale a mais de $60 bilhões. E adivinha, ninguém nunca tocou nesses Bitcoins até hoje. Beleza, alguém desaparece da internet, mas isso não é tão raro, né? Agora, quando esse alguém é o criador de um sistema que desafia o mundo inteiro, a história muda de figura. Primeira coisa estranha, os horários dos posts de Satoshi sugerem que ele estava em um fuso diferente ao longo do tempo. Alguns IPS foram rastreados na Europa, outros na Ásia e até nos Estados Unidos. Tem quem diga que ele fazia isso de propósito, outros acham que era várias pessoas usando o mesmo nome. Em 2014, a revista Newsweek tentou cravar que um japonês nos Estados Unidos era o verdadeiro Satoshi, mas o cara negou e parecia visivelmente assustado. Além disso, várias teorias começaram a pipocar. Será que ele era um agente da CIA? Será que ele era dissidente de alguma grande instituição financeira? Ou será que ele foi apagado antes que pudesse ativar seus bitcoins? Essa parte é mais tensa da teoria. Tem gente no submundo da Deep Web que afirma com todas as letras: o Satoshi foi morto. Motivos: criou uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Acumulou poder demais, só com os bitcoins parados ele poderia manipular o mercado. Fontes anônimas dizem que os e-mails de Satoshi começaram a ser monitorados. Um dos últimos e-mails teria sido interceptado por agências de segurança. A teoria diz que ele foi encontrado e silenciado. Por quem? Governo dos Estados Unidos, bancos internacionais ou um grupo que queria controle do Bitcoin para si. O ponto é, por que os Bitcoins dele nunca foram mexidos? A explicação mais lógica é que ele morreu, mas a mais sombria é que alguém está guardando essa chave privada, esperando o momento certo. E se Satoshi ainda estiver vivo, vivendo em anonimato? Tem gente que jura que ele ainda acessa fóruns, outros acham que ele vive como um monge na Ásia. Uma teoria diz que ele deixou tudo isso programado, sabendo que sumir seria a única forma do Bitcoin sobreviver. Porque se ele aparecesse, o foco mudaria de uma revolução tecnológica para uma caça a um bilionário. No final das contas, o maior mistério da internet continua sem resposta. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto e ninguém sabe se está vivo e ninguém ousa mexer nos bitcoins que ele deixou. O criador sumiu, mas o legado ficou. A pergunta que resta é: ele desapareceu ou foi apagado? E se um dia ele voltar, o que será do Bitcoin? Se você curtiu essa teoria, se inscreve-se no canal e comenta aqui embaixo o que você acha. O Satoshi foi silenciado ou apenas fez o maior ghost da história?